Muito obrigado pelo espaço que nos dão de podermos conversar um bocado sobre a pessoa do senhor Avelino Kanjamba José. Na verdade, trata-se de um senhor que nasceu no município de Tchinjenge, na aldeia de Chikoko, mas que cresci na vila do Alto Catumbela. Aí, a partir dos anos 80, quando os meus pais saídos de Chikoko, zonas de conflito, evoluíram para o Alto Catumbela, município de Ganda, e aí, de pequeno, crescemos. Tanto por causa do conflito armado, saímos dali, fomos andando por outras paragens, mesmo naquela região, como é o caso de Chiaca, Losole, etc, etc. E aí tivemos então os primeiros contactos com aquilo que era a dinâmica e a ideologia da UNITA. Tratando-se de uma era de conflito armado, obviamente depois evoluímos outra vez para a vila do Alto Catumbela. De modo que ali estudei e em 1995, no mês de outubro, eu saí do Alto Catumbela para o município de Lubito. Fiquei no município de Lubito durante 3 meses e evoluí para o município de Benguela, isto já em 96. De 96 para cá, tenho estado no município de Benguela, onde frequentei os meus estudos, no caso, a 5ª e 6ª classes, na escola Comandante Tomás Ferreira, aí junto ao bairro da Pecuária. E então, ali nós estudamos, tudo porque vivia no bairro de Caponte e mais tarde na outra parte daquele bairro que viria a se chamar Caponte City. Então, ali crescemos, estando a viver naquele bairro, do ponto de vista da nossa dinâmica normal. Eu, enquanto jovem, sempre procurei me ocupar com atividade comercial. Vendia material escolar na antiga Praça da Caponte, vendia pilhas, etc, etc. Mas mesmo estando a fazer este comércio, sempre procurei estudar. Sempre procurei estudar, de modo que, do ponto de vista acadêmico, em 98 faço a 5ª classe na Tomás Ferreira, 99 faço a 6ª classe e no ano 2000 eu matriculei-me no colégio Nossa Senhora da Conceição, onde fiz a 7ª classe, porém, por dificuldades financeiras, fiquei 3 meses, depois vi-me obrigado a desistir, porque não tinha condições para continuar a estudar. Sobretudo porque eu saía do bairro de Caponte a pé até alcançar a cidade e entrar para a escola. Isto obrigou-me a recuar e ter que voltar ao mercado da Caponte para continuar a vida comercial. Tanto continuamos, de modo que em 2001 ouvi-me obrigado nessas coisas de procurar emprego, alguma ocupação, porque depois entendi que a Caponte já não correspondia com a minha dinâmica como jovem, que sonhava alto também. Então cruzei com um primo do meu pai, que na altura era um dos dirigentes do MAPES, e por via dele consegui me aperceber de que haveria alguma formação no Lubito, mas essa formação em termos de artes profissionais. Eu procurei encontrar esta escola e ingressei então naquela escola através de um concurso. Consegui um espaço lá onde fiz o curso de eletrônica durante 6 meses. Isto em 2001, tanto de janeiro até junho. Terminada aquela formação,
era tempo de procurar como aplicar os conhecimentos, mas mesmo assim o ambiente não estava tão fácil, porque era preciso ter alguns capitais para aplicar a formação que nós, os conhecimentos que nós absorvíamos da formação. Nestas lides de procurar alguma ocupação, terminada a formação no Lubito, eu fui ter com um senhor que era meu irmão de igreja, sempre no âmbito de ajudar a procurar uma oportunidade. E nessas coisas de procurar oportunidade, o primeiro espaço de ocupação que ele me indicou era ser guarda aqui nas bombas da Rotunda. Aqui, como segurança. Mas a expressão era mesmo guarda, é o que ele trouxe, e eu vou fazer referência a isso porque faz parte do meu currículo. Mas era para trabalhar como segurança do restaurante A Rotunda, que se iria inaugurar naqueles dias. E eu fiquei alegre porque, para mim, o que interessava era uma ocupação para empenhar a minha capacidade, a minha jovialidade e, por via disso, ganhar algum tostão. Que com ele procurasse sustentar tanto a minha formação, bem como os outros desafios enquanto jovem. Fiquei a trabalhar naquele restaurante como segurança de agosto de 2001 até fevereiro de 2002. De modo que depois eu viria a ser segurança do restaurante, bem como das bombas de combustível. Portanto, o primeiro segurança daquelas bombas e o restaurante foi o senhor Avelino José, na altura. Estando a trabalhar naquele estabelecimento, eu sentia a necessidade de voltar à escola e achava que o trabalho que eu desenvolvia ali era apenas uma forma de ganhar algo que me pudesse manter, mas que devia sonhar com o futuro. Tal é que depois tinha que reunir com a direção do restaurante para pedir que, mesmo sendo segurança, e porque até este momento eu trabalhava como segurança, mas também como bombeiro, então solicitei que me dessem espaço no sentido de trabalhar apenas no período de tarde e de noite, para de manhã ter que ir a uma formação, realizar o meu sonho de terminar a 7ª classe. Ora, colocada a questão à direção daquele estabelecimento, a resposta foi simples. Enquanto bombeiro, ou trabalhas ou estudas. Bom, eu tomei nota daquela resposta, fui para a minha casa, fiquei a refletir. Valia apenas continuar como segurança ou era bom largar aquela oportunidade e voltar à escola para ganhar conhecimento? Mas, das minhas reflexões, achei que o melhor era renunciar àquele trabalho para voltar à escola. E então fiz isso, procurei uma oportunidade de voltar à escola aqui na antiga escola de superação de professores. Na altura eu não era professor, mas também sabia que haviam lá estudantes que não eram professores. Procurei entender a forma como aquela instituição trabalhava, no sentido de encontrar uma oportunidade, e consegui. Então, em fevereiro de 2002, eu entro para aquela instituição, onde fiz a 7ª classe durante 6 meses e tinha sido aprovado para a 8ª classe, para os outros 6 meses do ano de 2002. Ora, terminado o ano 2002, eu já tinha feito a 7ª e 8ª classes. 2003, através das médias que eu tive, que eram de 13 no mínimo, que era também o exigido ao nível do ensino médio, então eu ingresso no Instituto Médio Industrial de Benguela,
para continuar a formação. Estando a frequentar o ensino médio, a nona classe no caso, naquela altura ainda a nona classe fazia parte do ensino médio, estando a enfrentar a nona classe, eu tomo conhecimento de que haveria concurso público para o emprego no Ministério da Educação. E então já foi possível servir-me do meu certificado da 8ª classe para me preparar e ter que ir enfrentar o concurso público no Ministério da Educação. Ora, nos preparamos, eu e os meus amigos, enfrentamos aquelas filas, tratar documentação, etc, etc. De modo que no mês de junho nós participamos do concurso público e sorte nossa é que quando saem os resultados eu tinha sido admitido para o Ministério da Educação. Aí então começa uma outra jornada. Sr. Secretário, Sim. acha que todo este sofrimento, todos os momentos de dificuldades que foi enfrentado ao longo da sua caminhada é que lhe tornou este homem que hoje é? Eu penso que todo esse percurso participou da preparação do homem que sou hoje, porque costumo dizer que eu vim mesmo da base. Uma família humilde? É uma família humilde, aliás, porque eu perdi os meus pais quando era muito pequeno. Lembro que não conheci os meus pais assim, facialmente. Graças a Deus, havia na nossa família um senhor que era primo do meu pai e meu xará também, que depois do sucedido, depois do desaparecimento dos meus pais por doença, a família entendeu ter que fazer uma, não digo distribuição, não sei qual seria a expressão, mas que era nós os 8 filhos do meu pai ficarmos distribuídos pelas famílias. E neste caso eu fui então viver com o meu xará, o senhor Avelino Francisco Canando, que felizmente até hoje vive na vila do Alto Catumbela. E então cresci com o meu xará e pronto, tudo isso faz parte da pessoa que sou hoje. Sim. E quando é que entrou para a UNITA e quanto tempo é que é militante da UNITA e como é que foi esse processo até chegar ao cadeirão máximo na província de Tondela? Ok, muito obrigado. Como disse, eu tive contato com as bases doutrinárias da UNITA na era do conflito armado, quando eu estou a recuar da vila do Alto Catumbela para as áreas de Chiaca, depois Lossole, etc. Mas, como adolescente, começo já a ouvir falar de muitos grandes homens da UNITA, e como por exemplo o general Paulo Lucambagato, como por exemplo o brigadeiro, naquela altura penso que era brigadeiro, Chassanha, enfim, porque também vi muitas figuras aí em 1992 a atuarem, sobretudo porque o Alto Catumbela, com o incluir do conflito armado, depois ficou durante algum tempo sob custódia, sob o controle da UNITA. E nós, assim, adolescentes, então estávamos a ter o primeiro contacto com as lições da UNITA, durante aquela fase. Então ali conheci muitas figuras. E este modo de pensar depois começa a influenciar o nosso dia a dia. De modo que, ao recuar para as matas, eu já não vejo a UNITA como algo novo, porque já estávamos a cruzar com a vivência da UNITA durante o tempo em que a UNITA estava a controlar a vila do Alto Catumbela. Mas, efetivamente, eu
ingresso na UNITA, efetivamente, já na idade da razão, em 2004, no município do Cubal. Município do Cubal por quê? Porque depois de participar do concurso público para o emprego no Ministério da Educação, chegou uma fase de sermos, digamos, enquadrados, colocados, chegou a fase de colocações, mas a Direção Provincial da Educação nos reúne e nos passa a seguinte informação: já não há vagas nos municípios do litoral, pelo que todos quantos tinham sido apurados e admitidos deviam encontrar alguma compreensão, em serem colocados nos municípios do interior, e neste caso cada candidato devia escolher: senhores, não há vaga aqui no litoral, mas se for para os municípios do interior não tem problema, aqueles que tinham sido apurados e admitidos. E neste contexto eu refleti, bom, sou do Alto Catumbela, município da Ganda, vivo em Benguela, mas também preciso de emprego. Não conhecia perfeitamente o Cubal, mas a necessidade de se ocupar para ter algum rendimento levou-me a emigrar para o Cubal. E ao chegar no Cubal, então, nos apresentamos na repartição municipal da educação e fomos enquadrados, tendo sido eu colocado a trabalhar no regimento militar para dar aulas aos militares, a 4ª classe naquela altura. Lembro que eu tinha os meus 26 anos. Então, ali, estando a trabalhar no Cubal como professor, eu volto a cruzar com a história e a doutrina da UNITA, sobretudo porque tive colegas que eram da UNITA, mas colegas no âmbito de estudante, no INE na altura. E eu começo a reviver as memórias que já tinha passado. Estando a reviver essas memórias, senti a necessidade de avançar para ter que entender melhor o que era a UNITA. A primeira coisa que eu pedi aos mais velhos que eu ali conheci, no caso, o tio Chitangue, o tio Meti e o tio José Maria, são 3 mais velhos, a primeira coisa que pedi a eles era o estatuto do partido. Eu pedi o estatuto, eles fizeram essa benevolência de me entregar o estatuto e fiquei com aquele livro durante 2, 3 semanas em minha casa, para ler e entender o que é isso, UNITA. O que é UNITA. E depois de lido o estatuto da UNITA, eu tive também o contato com um colega professor que se fazia acompanhar do estatuto do MPLA. Todos os dias que fosse trabalhar, ele fazia daquele livrinho do MPLA como a sua pasta para levar as folhas com matéria. E em algum momento eu pedi. Fiquei com aquilo também 2 dias para ler e entender o que havia de substância naquele livro. Então depois cheguei à conclusão que aquilo que eu tinha lido no estatuto ou livrinho do meu colega do MPLA e aquilo que encontrei de substância no estatuto da UNITA levou-me a pensar que eu devia empenhar os meus esforços em favor daquilo que a UNITA defendia, porque era o mais justo, é o que me pareceu. E nesta perspectiva eu levantei-me, fui ao encontro dos mais velhos, encontrei o senhor secretário municipal na altura, o senhor Cipriano Capenda de Canhama, e a ele pedi que me tratassem o cartão porque eu queria ser militante efetivo da UNITA. 2004. Portanto, de lá fomos, nos enquadramos ativamente na política e daí começou a nossa jornada. Andamos pelas comunas e aldeias do Cubal para mais tarde ter que vir ser nomeado secretário municipal da Jura naquele município.
do Cubal, no caso. E então demos ali a nossa carga, fizemos tudo o que podíamos. Estávamos naturalmente a ser alvo de todas as tendências do MPLA, da JMPLA, a sermos perseguidos, mas tínhamos a convicção do que nós defendíamos e mantivemos a nossa confiança à UNITA. De modo que, para alguns dos meus colegas, aquilo parecia absurdo, porque eu, que vou para o Cubal como professor, chego no Cubal, entro para a UNITA para pagar as minhas quotas na UNITA. E para os meus colegas isso parecia absurdo, porque para eles, muitos deles, devíamos entrar para a JMPLA e, por via disso, então encontrarmos cargos de direção nas escolas. Mas eu interpretava algo diferente. Não precisava de cargos. Eu precisava de trabalhar simplesmente como professor e, nesta perspectiva, me sentiria muito bem. Por isso, ingressei na UNITA, comecei a dar o meu contributo na UNITA, de maneiras que até em alguns momentos ocorriam assuntos, questões engraçadas. Porque numa sexta-feira de noite nós estamos na escola, temos o nosso debate como estudantes, os meus colegas estão a discutir a atividade na JMPLA para o dia seguinte, sábado, e no mesmo sábado de manhã eu empunhava a minha bandeira, a minha t-shirt galo negro, a passar no meio deles, nos saudávamos, mas eles muito amedrontados, preocupados comigo, como se eu viesse a ser agredido, etc, etc. Porém, mantivemos essa corrente e seguimos. Nunca havia sido vítima de intolerância? Muitas. Prova disso é que, por causa da nossa dinâmica, porque também, diga-se em abono da verdade, eu era mesmo revolucionário. Eu era mesmo jovem matreiro, isso assumo. E quem esteve pela cidade do Cubal naquela altura, 2004, 2008, pode descrever mais ou menos quem era o Alex. Alex porque eu sou Alexandre, é o nome diminutivo, Alex, é que me faz crescer. Então, em função desta carga que nós dávamos, fui vítima de muita intolerância. Aliás, dizer também que eu, em 2007, em janeiro de 2007, fui convidado pela senhora Helena da Silva para trabalhar no Cubal, no caso, como coordenador adjunto para a reforma educativa. Fui convidado pela jovem Helena da Silva, que era na altura a coordenadora da reforma educativa no município do Cubal, convidou-me para ser o seu adjunto. Então, pronto, como professor, ela foi ter comigo em casa, conversamos, dizia que era a pretensão do senhor chefe de repartição e a direção da educação, e nós aceitamos. Eu fui para a repartição, trabalhei na repartição, mas era janeiro, até por aí julho de 2007, eu fui retirado da repartição municipal da educação. Mas a minha retirada já não foi uma abordagem de direção. Tiveram que encontrar um guarda que foi ter comigo para dizer que mandaram-lhe me informar em como eu não devia mais trabalhar na repartição da educação. Bom, do entendimento que nós fizemos, eu percebi que era uma perspectiva de corrupção para tentar me desviar da UNITA, trazer-me na repartição para pensar que agora, estando a trabalhar na direção municipal da educação, eu devo embrenhar para as fileiras do MPLA. Porém, os senhores depois perceberam que mesmo estando eu a trabalhar com eles na repartição, em fim de semana eu impunha a minha t-shirt do galo negro.
Isto talvez criou alguns medos e então tiveram que me afastar. Exato. Senhor secretário, vamos Sim. aqui avançar um pouco com a história. Sim. Sim. Hoje é secretário provincial da UNITA em Benguela. Muita gente desconhece porque esteve nos bastidores por detrás daqueles que foram os provinciais. Sim. O que é que a sociedade, os militantes, os simpatizantes podem esperar de si? Nós vamos dar o nosso contributo. Conhecemos a UNITA, conhecemos de algum modo a província de Benguela, porque por ela andamos, sobretudo durante esta fase de 3 anos em que eu fui secretário provincial adjunto. E então, o que digo aos cidadãos na província de Benguela e aos angolanos de modo geral, é que devem ficar atentos, devem também nos apoiar, porque não é o senhor Avelino que vai fazer a revolução, mas é uma máquina, é uma equipa. E da nossa parte, aqui estamos para darmos tudo, mas absolutamente tudo que nós pudermos dar em defesa da UNITA, que é um instrumento de luta dos angolanos. Já está agendada a sua primeira aparição pública, o primeiro ato de massa já? Estou agora a trabalhar na visita aos municípios para constatar o nível de prontidão dos militantes, da direção, o nível do município, etc, etc. Prova disso é que amanhã, domingo, estarei a visitar o município da Baía Farta para, na base desta constatação, agendar a minha primeira aparição enquanto secretário provincial da UNITA em Benguela. Senhor secretário, muito obrigado. Obrigado a por ter nós. aceito o nosso convite. Obrigado a nós. E vamos contar consigo nos próximos tempos. Muito obrigado. Sim, sim.